Olá novamente. No vídeo anterior, vimos que o Espírito Santo opera em nós um novo nascimento ou regeneração. Deste modo, nós somos capacitados a responder ao chamado do Evangelho. Agora, entenderemos que isso confirma a verdade bíblica que dependemos da graça divina para a nossa salvação. Somos salvos unicamente pela graça mediante a fé. Bem, isso confirma uma verdade fundamental do cristianismo. Somos salvos unicamente pela graça mediante a fé. Até mesmo as boas obras que realizamos foram preparadas por Deus. É Deus que opera em nós de tal modo que somente Ele é glorificado pela salvação. Daí a gente tem alguns textos. Eu gostaria de ler, por exemplo, Efésios 2, versículo 8 a 10, que é um texto-chave que traz de forma muito clara. Você pode acompanhar esses outros textos depois, que também vão falar a respeito dessa verdade, mas Efésios 2, de 8 a 10 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Enfim, essa citação aqui vai dizer: sem aceitar inteiramente a convicção que a salvação pela graça e a Trindade são verdadeiras, é difícil imaginar alguém experimentando o crescimento espiritual autêntica de um cristão. Ou seja, a salvação é pela graça de Deus. Nós devemos entender isso, e que essa salvação pela graça e a Trindade é algo verdadeiro. A obra de Deus é operada pelo nosso Deus gracioso nessa obra do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A obra do Espírito Santo e o mistério da eleição. Daí uma questão importante. Tudo isso nos coloca diante dessa questão. Primeiro, as pessoas sem Deus não conseguem arrepender-se e crer. Segundo, Deus é todo-poderoso, ou seja, nenhuma teimosia, obstáculo humano ou satânico impede o cumprimento do seu propósito, o cumprimento do propósito salvador de Deus. Isso significa que se Ele quiser salvar uma pessoa, Ele a salvará. Então daí a pergunta: por que então algumas pessoas são salvas e outras não? Que nós temos na palavra de Deus que há o mistério da eleição ou predestinação. Esse autor, ele vai dizer o seguinte, ele traz essa definição: eleição é o ato divino antes da criação, do qual ele, nosso Deus, escolhe algumas pessoas para serem salvas, não com base em qualquer mérito previsto nelas, mas somente por causa do seu beneplácito soberano, ou seja, apenas somente por causa do conhecimento e bondade soberana de Deus, maravilhosa, santa e perfeita de Deus. Aqueles que são alcançados pelo Evangelho são chamados de eleito. É assim que a palavra de Deus vai trazer. Eu vou ler o texto de Romanos, por exemplo, Romanos 8, versículo 29 e 30, que diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, mostrando aí a forma, a maneira como Deus age soberanamente na salvação do homem. Queria ler o texto de Efésios 1, versículo 4 a 5, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo
o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Diante disso, nós podemos entender que esta eleição é o imutável propósito de Deus, pelo qual Ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação por sua graça pura. Estas que são escolhidas de acordo com o soberano bom propósito de sua vontade, dentre todo o gênero humano decaído por sua própria culpa, de sua integridade original para o pecado e perdição, os eleitos não são melhores ou mais dignos que os outros, mas envolvidos na mesma miséria. São escolhidos, porém, em Cristo, a quem Deus constituiu desde a eternidade, mediador e cabeça de todos os eleitos e fundamento da salvação que nós temos no cânone de Dort. Enfim, se você tem interesse em conhecer mais sobre esse tema, sobre o tema da eleição, da redenção, nós temos um curso disponível, nós recomendamos o curso Eleição e Redenção, que é disponível gratuitamente na plataforma de cursos da nossa igreja. Você pode acessar entrando pelo link, ou ainda o QR Code que aparece nesse slide. Você pode apontar o seu dispositivo para esse QR Code, ele vai te levar para a página desse curso Eleição e Redenção. Questões ligadas à profissão de fé, nessa relação com aquilo que a gente aprendeu, nós temos o ato da profissão de fé, que é a cerimônia de admissão de membros da nossa igreja, e a profissão de fé pública é aquela situação em que, diante da igreja, você é convidado a responder, no caso desse assunto, as seguintes perguntas: vocês creem no Espírito Santo, santificador de nossa alma e doador da vida? Vocês confessam firmemente que não há outro meio de se alcançar o perdão, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todo o que lhe pede? E daí então a resposta que entendemos, você fazendo de forma positiva, poderá então se tornar membro da nossa igreja. Já caminhando para o final da nossa aula, se você tiver dúvida, quiser mandar alguma mensagem, nós temos aí na página do curso, você pode acessar essa aba PIR, e dali abre um campo para você enviar mandar a sua dúvida, a sua pergunta, e também, de repente, fazer algum comentário. E a resposta, aquilo que for respondido, estará disponível também lá no painel de cursos. Ali naquele campo, você, ali clicando no campo Perguntas e Respostas, você terá acesso então aos comentários, aquilo que acontece de perguntas, respostas, uma forma da gente interagir nesse curso online. Algumas atividades, no caso, você que está fazendo de maneira online, você é convidado a memorizar a terceira declaração do credo apostólico sobre Deus, o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. Isso será algo que trará benefício para a sua vida. Por fim, não deixe de marcar a aula como concluída, para você, ao final do curso, poder baixar o seu certificado, e diante disso você precisa marcar a aula como concluída. E se Deus nos permitir, nós nos encontraremos na aula seguinte, o Credo Apostólico e a Igreja. Até lá, fique na paz do nosso Redentor.